Essa é a igreja que faz a diferença. Os irmãos que não estavam aqui quando eu comecei a pregar esse sermão, vou apenas pincelar as primeiras partes do sermão. Vivemos, irmãos, um mundo onde existem um crescimento assustador das chamadas igrejas diferentes. E nós citamos algumas dessas igrejas que estão assustando, inclusive, aqueles que formam a opinião pública, a mídia. Igrejas que procuram chamar a atenção porque são diferentes. E nós tratamos com a visão que o Senhor tem da igreja. E Ele não quer, de fato, uma igreja que seja diferente, mas uma igreja que faça diferença. Uma igreja que faz diferença, sobrevivendo no meio de uma geração, conforme a linguagem bíblica, corrompida e perversa. Esta igreja, na verdade, é a igreja que tem o poder do Espírito Santo para impactar o mundo e trazer o homem das trevas para o reino da luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Baseado no texto que diante de nós está nessa manhã, eu dizia, na primeira parte do sermão, que uma igreja que faz a diferença é uma igreja que cresce na doutrina dos apóstolos. Ou seja, uma igreja centralizada na palavra de Deus. Na verdade, existe uma inspiração dada aos homens. E a inspiração única é a palavra de Deus. Não há nada que seja inspirado à semelhança da palavra de Deus. E a palavra de Deus é efetivamente a verdade. Nós, os batistas brasileiros, filiados à Convenção Batista Brasileira, temos como um de nossos princípios fundamentais a centralidade da palavra de Deus. Então, a nossa pregação, ela tem que ser fundamentada na Bíblia, porque nós, os homens, independente da nossa capacidade intelectual, do nosso conhecimento, nós temos a tendência de errar. Mas quando olhamos para a Bíblia, nela, em hipótese alguma, iremos ver falha. Dizia eu que essa igreja que faz diferença, ela cresce na doutrina, na sua base, no seu fundamento, no seu alicerce. Dizia ainda que a igreja que faz a diferença é uma igreja que cresce na comunhão. O ser humano foi criado por Deus e fomos criados para que houvesse relacionamento entre pessoas. E sabemos nós, irmãos, que não é fácil conviver com pessoas, porque cada pessoa é um mundo em si mesma. Cada pessoa vê a vida de forma diferente. E esse é um problema muito sério, porque convivendo com irmãos, como igreja, nós temos muitas vezes dificuldades tão grandes que nós não imaginávamos que teríamos, mas nós de fato as temos. Lembro-me que chamei a atenção dos irmãos para aquela expressão do teólogo Harvey Cox, no seu livro A Festa dos Foliões, que ele trabalha essa questão de que a igreja é como se fosse a arca de Noé, os animais convivendo ali. E os irmãos imaginem um grupo de animais convivendo, quanta coisa acontece, né? Quantos incômodos acontecem ali. Mas, entretanto, diz ele que é melhor estar na arca do que fora dela, porque fora da arca é a perdição. Então, viver na igreja, muitas vezes, meus irmãos, há muitas lutas, muitas dificuldades. E hoje eu quero tratar dessa igreja que cresce na comunhão, ou seja, a igreja que cresce para dentro, no relacionamento, onde somos unidos como irmãos em Jesus, e pela obra do Espírito Santo, nós permanecemos como igreja do Senhor Jesus. Há pessoas que não entendem isso. Como é que nós podemos permanecer e prevalecer diante de tantas diversidades? Na igreja, irmãos, há pessoas de todo tipo. Aqui mesmo, na Igreja Batista da Glória, nós temos gente de todo tipo, de todo lugar, de toda espécie de formação, de toda visão diferente, mas, entretanto, nos unimos e nos chamamos de irmãos, e funciona por causa da obra do Espírito Santo.
A igreja que faz a diferença, irmãos, é uma igreja que cresce no temor do Senhor. Ou seja, uma igreja que cresce para cima. Nós devemos temer ao Senhor. A Bíblia diz que naquela igreja ali em Jerusalém, e em toda a alma havia temor. E o temor aqui não está se referindo ao medo, não. Mas o temor aqui está se referindo à consciência de quem é o Deus com quem nós tratamos. Quem é o Deus que está a caminhar conosco, mesmo nas horas mais difíceis. Eu costumo dizer que o nosso Deus não é o Deus da festa. Na verdade, a festa acontece, mas nosso Deus é o Deus das horas difíceis também. Não é sem razão que um dos hinários de Israel, os salvos, o salmista afirmava no Salmo 46, dizendo o seguinte: Deus é o que, irmãos? Deus é o nosso refúgio, vamos dizer juntos? Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Quando alguém para nós pergunta, onde está o teu Deus? O nosso Deus está conosco em qualquer situação. Então a igreja que faz a diferença é a igreja que cresce no temor do Deus, que é um Deus que não muda. Diz a Bíblia que todas as coisas mudam, mas o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então é um Deus que é imutável. Eu fico avaliando como é que as pessoas vão mudando com o curso da história, com o passar dos anos. Mas o nosso Deus permanece o mesmo. Então a igreja que faz a diferença é uma igreja que cresce no temor do Senhor. Quando nós chegamos à casa de Deus, nós temos que ter, irmãos, essa plena convicção de que o Senhor está aqui porque Ele veio conosco. Quando saímos daqui, onde quer que estejamos, temos que ter a convicção de que o Senhor está ali, porque Ele vai conosco. Mas quando reunimos-nos como igreja, esse é o tempo de adoração ao Senhor, esse é o tempo de temer ao Senhor, esse é o tempo de celebrar ao Senhor. E a igreja que cresce faz a diferença, essa igreja que percebe que nós estamos diante de um Deus, no dizer de Emil Brunner, aquele que é totalmente outro, aquele que é Deus e não homem, aquele que tem compaixão, aquele que tem misericórdia de nós, é o nosso Deus que é grande. Como diz o salmista no Salmo 48, verso 1, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temer ao Senhor é algo que deve ser presente na vida da igreja que faz a diferença. Quantas vezes nós tememos a homens que são como nós, mas deixamos de temer ao Deus que é grande. Esquecemos de olhar para o Senhor, de perceber a sua grandeza, de vislumbrar a sua beleza, a sua santidade. O salmista afirma no Salmo 27, dizendo o seguinte, que ele desejava estar na casa do Senhor. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Quem é o nosso Deus? Se queremos, irmãos, ser uma igreja diferente, nós precisamos entender que o nosso temor deve ser sempre devido a Deus. Porque é Deus que é o Senhor da igreja. A igreja pertence ao Senhor. Paulo, na sua despedida da igreja de Éfeso, no capítulo 20 de Atos, verso 28, ele diz, olha, vocês cuidem bem da igreja de Deus. A igreja que o Espírito Santo deu para vocês, para que vocês nela convivam como ministros, como bispos, sabendo que essa igreja foi comprada ao preço do sangue do Senhor Jesus. Então, irmãos, igreja não é qualquer coisa. Na verdade, eu diria que os olhos de Deus estão voltados para a igreja. A igreja que faz a diferença é aquela igreja que teme ao Senhor. E quantas vezes nós não tememos ao Senhor como deveríamos temer? Nós temos temor dos homens. Eu tenho algumas imagens que são comuns da nossa fragilidade humana. Muitos anos atrás, eu era um pastor no meu primeiro ano de pastorado. Eu era auxiliar do meu pastor João Falcão Sobrinho. Estava caminhando no bairro onde ficava a nossa igreja, a Igreja Batista em Irajá. E naquela caminhada,
Daqui a pouco eu encontro um membro da igreja. E havia uma certa desconfiança de que aquele irmão, ele de vez em quando se deixava levar pelo vício, ele era alguém que estava ainda preso ao vício do fumo. Eu o encontrei. E ele estava com um cigarro na mão. E quando ele me viu, pensou ele que eu não tinha visto, ele prendeu o cigarro entre os dedos, botou para dentro, e me cumprimentou. E eu cumprimentei. Naturalmente eu iria cumprimentá-lo, iria embora, seguir o curso do meu caminho, e ele seguir o dele. Mas eu confesso, irmãos, que naquela hora eu pequei e continuei esticando a conversa. Estiquei a conversa. E o cigarro foi queimando. Estiquei a conversa, o cigarro foi queimando. E chegou o momento que eu percebi que aquele irmão ia se queimar. Eu disse: irmão, pode jogar o cigarro fora. E disse: pastor, eu estou com tanta vergonha. Vou te encontrar aqui. E eu com essa situação. E eu lembro que eu disse para ele: irmão, está com vergonha de mim e não está com vergonha de Deus. Não está com temor de mim e não está com temor de Deus. Irmãos, quantas vezes nós fazemos assim, nós não queremos que os homens saibam o que estamos fazendo. E vestimos uma máscara, parecer que somos quem de fato não somos, parecer que tememos a quem de verdade não tememos. Nosso Deus merece o nosso temor. A igreja que faz a diferença, a igreja que teme é o Senhor. Porque se tememos ao Senhor, andaremos quebrantados diante dEle, justamente diante deles, e não teremos nenhuma preocupação com o que nos pode fazer os homens. Queremos ser uma igreja que faz a diferença? Precisamos temer ao Senhor. Mas a igreja que faz a diferença, meus irmãos, é uma igreja que proclama o Evangelho do Senhor. Evangelizar, irmãos, deve ser o nosso estilo de vida. Evangelizar é comunicar o que Deus tem feito por nós. Evangelizar é saber que é o Senhor aquele que converte pessoas, trazendo-as da escravidão do pecado e tornando-as, de fato, novas criaturas pelo poder de Jesus. Ao longo da história, a igreja tem perdido essa sua visão evangelizadora. A igreja de Jerusalém, assim afirma a Bíblia, todos os dias, o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. E vamos pensar aqui, irmãos, qual é o dia e qual é o culto onde nós queremos ver pessoas salvas na igreja? Qual o dia? Hein? Domingo, que horas? De noite. Uma coisa é o que nós temos na Bíblia. Outra coisa é o que nós fazemos o quê? Praticamos. Como é que conversões acontecem todos os dias na vida da igreja? É quando a igreja faz a diferença. É quando a igreja começa a dizer aos outros o que Jesus tem feito na vida delas. Porque, irmãos, nós estamos trocando essa premissa bíblica. Tantas vezes nós queremos dizer o que nós estamos fazendo por Deus, nós não fazemos nada por Deus. Nós temos que afirmar o que Deus tem feito por nós. E as pessoas que convivem conosco, quer na nossa vizinhança, quer em nosso prédio, quer em nosso lugar de estudo, quer em nosso local de trabalho, elas hão de ver que Deus está fazendo alguma coisa na vida de cada um de nós. E em função disso, elas serão atraídas a esse Jesus.
Mas se na verdade as pessoas não veem Deus fazendo nada em favor de nós, se pelo contrário, nós é que fazemos algumas coisas para Deus, a nossa visão, então esse Deus não serve para as pessoas. Quantas vezes nós imaginamos que estar aqui, estamos fazendo até um sacrifício. Aí nós estamos fazendo alguma coisa para Deus. Mas quando nós entendemos alegremente que o Senhor tem feito tanto por nós, há tanta coisa que Deus tem feito todo o tempo por nós, então as pessoas verão e serão movidas ao Evangelho da graça de Jesus. Elas irão perceber que há diferença em nós. E por causa dessa diferença que há em nós, não por aquilo que falamos, não. Podemos falar muito. Aliás, eu não conheço um tempo na história da igreja como esse, que a igreja fala tanto. Mas muda tão pouco as pessoas. Porque somos como o sino que tine, muitas vezes. Deus quer que nós façamos a diferença. Por anunciar o que Deus tem feito por nós. Olhe para a sua vida. A gente quer olhar sempre para do outro, né? O que é que Deus fez para você nessa semana? O que é que você pode dizer? Olha, Deus fez isso por mim. Deus teve misericórdia de mim. Irmãos, isso é fundamental para uma igreja fazer a diferença. No início da história da igreja, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, há um texto que sempre me chama a atenção. Quando aquele homem que estava escravizado, ele era um perdido pecador. Diz a Bíblia que ele morava no cemitério, ou a sua cama era numa cova. Ele era amarrado por correntes. E ele vivia se machucando de dia e de noite, mas ele encontrou com Jesus. Jesus mudou a sua vida, transformou completamente. E aquele homem, depois da sua transformação pelo poder de Jesus, ele disse: Senhor, deixa-me ir estar com o Senhor. Ou seja, ele queria fazer alguma coisa por Jesus. E Jesus disse: nada disso, meu amigo. Volta lá para a tua casa. Vai para o meio dos teus. E diz quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E o texto segue dizendo que aquele homem volta. Ele morava em uma ilha, eram 10 ilhas ao redor da sua casa, chamada Decápolis, e diz a Bíblia que toda aquela circunvizinhança foi impactada, porque aquele homem dizia: Deus teve misericórdia de mim, Deus fez grandes coisas por mim. Irmãos, hoje nós estamos trocando essa visão de igreja, onde nós estamos centralizando o poder no homem. Estamos achando que se alguma coisa acontece é por causa do homem, não por causa de Deus que fez grandes coisas por nós. E quantas vezes nós até gostamos disso, né? São os grandes pastores, são os grandes líderes, são os irmãos de projeção. Mas, meus irmãos, na obra de Deus, na igreja que faz a diferença, só existe um grande, e esse grande é o Senhor. Enquanto houver homens, mulheres, pastores ou não, que sintam-se grandes, que fazem muito para Deus, essa igreja vai ser como um sino que tine, como um balde vazio, onde não há água para saciar a sede da multidão, porque as pessoas olharão para nós e não para aquele que fez a obra em nós. Reconhecerão que nós somos pretensos melhores do que eles, mas no fundo somos iguais ou piores do que eles. A igreja que faz a diferença é uma igreja que proclama esse evangelho da graça. É uma igreja que reconhece que nós nada somos. E se somos o que somos, como diz Paulo, nós o somos pela graça de Deus. É pela graça de Deus.
Se nós entendermos que a igreja, ela existe, ela sobrevive, ela faz diferença a partir da pessoa do Cristo e não do homem, então nós estaremos no caminho certo. Mas quando nós começamos a dar muito foco no homem, na personalidade, no poder, esse trabalho está prosperando porque fulano está na liderança, isso está acontecendo porque é o pastor Beltrano que está aqui. Irmãos, quando isso acontece, Jesus está fora. Está fora. Temos que tomar cuidado com isso. Precisamos dizer, não só com a nossa voz, mas com a nossa vida: o Senhor tem misericórdia de mim. Quero terminar essa mensagem cantando com os irmãos um hino. Os irmãos sabem que eu gosto de cantar. Só não sei cantar, mas gosto. Mas não preciso ser cantor, tem que ser adorador, né? A Bíblia diz que eu, perdido, estava preparando esse sermão, pensei em mim mesmo. Eu sou um perdido, pecador, longe do meu Jesus. Mas um dia ele me encontrou. Eu sempre penso, o que seria da minha vida se não for a Jesus? Quais eram os projetos meus? Embora criado no lar cristão, era um projeto longe de Deus. Interessante isso. É o hino 46, irmão Léo. É um projeto longe de Deus. Como todo menino, como todo adolescente, tinha sonhos para a minha vida. Nada de errado. Mas a centralidade estava em mim, não em Jesus. Era em mim, não em Jesus. Eu era ainda adolescente. Quando, numa oportunidade, algumas pessoas foram à minha casa, querendo que eu seguisse um rumo de vida bom. Mas eu queria me atrapalhar. Meu pai disse não. Fiquei um pouco chateado com meu pai, né? Mas tive que obedecer. O tempo passou. Havia outros projetos para mim. E agora Deus disse, não. Eu tive que obedecer. Eu fiquei pensando o seguinte, o que seria da minha vida se eu fosse desobediente ao que Deus mandou para mim? Pense em você. Você, irmão, não fique pensando que você é grande, não. Nós não somos ninguém. A gente pensa que a gente é grande, a gente se ofende rapidamente. Alguém faz alguma coisa, nos desconsidera, não nos prestigia, a gente fica, né? Mas quando a gente pensa o seguinte, eu não sou nada. Jesus é tudo. Ele é tudo. Aí a gente começa a cantar. Vamos cantar essa canção, Eu Perdido o Pecador. Mas cante não pensando no outro, pensando em você. Você é um perdido, como eu sou. Mas nós fomos alcançados pela graça poderosa de Jesus. Pense no dia quando Ele alcançou você. Pense na obra que Ele fez com você. Pense no projeto de Deus para a sua vida. Irmãos, antes de eu vir para esse culto, eu estava pregando no culto fúnebre. Era uma pessoa relativamente jovem, 40 anos. E a sua mãe estava me lembrando que quando eu cheguei aqui, ele tinha 21. Já estava afastado, mas veio na igreja. Durante esses anos todos, ela de vez em quando lembrava, melhor, ela nunca esquecia, de vez em quando ela me lembrava, pastor, ore pelo meu filho. Uma família de 6 filhos, ele era o caçula. Seguiu o curso da sua vida. Prazeres, drogas. Até que na sexta-feira, seu corpo não suportou. Quando eu recebi o telefonema, fomos à sua casa, eu vinha para cá para um culto que tínhamos na igreja, fomos lá, eu e minha esposa. Então encontramos ele deitado na sala, morto. Quando eu estava pregando naquele culto, eu fiquei pensando, como seria diferente essa vida se Jesus tivesse entrado,
se ele tivesse percebido o quanto ele precisava da graça de Jesus. Mas agora não mais, agora está na eternidade. Pense você que é jovem, você que é adolescente, quantas vezes você está sendo movido por aquilo que esse mundo está dizendo e você pensa assim, igreja, não quero mais saber de igreja, estou cansado de igreja. Vou porque meu pai quer, minha mãe quer, me obriga, mas eu não quero mais isso. Você é um pecador perdido, irmão. Precisa de Jesus. Cante, irmã Renata. Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Agora presta atenção, irmão, agora que você tem essa consciência, ou pelo menos foi reavivada essa consciência, o que você vai fazer? Qual é a sua atitude? A segunda estrofe responde: eu quero consagrar minha vida, todo ser, a Jesus. Viver do lado dele, falar do amor dele, transmitir essa mensagem. Tanta gente perdida, transmitir essa mensagem, para que pessoas e mais pessoas possam alcançar a salvação. Nós às vezes ficamos como igreja pensando assim, olha, salvação de pessoas, conversão de pessoas, isso é problema do pastor. Não está isso na Bíblia, irmão. Quantos perdidos estão caminhando com você todo dia, estão indo para o inferno, e você não quer nem saber, está nem aí. Mas eu fico impressionado que, é claro, se houver uma necessidade extrema, às vezes na hora do apelo, do culto da igreja, momento espiritual, nossos cultos não são longos. Irmãos, há que esperam chegar aquela hora que eu peço assim, fique em pé e vá embora. E para minha surpresa, vejo alguns que foram embora, mas estão lá na cantina. O que é isso, irmão? Está travando uma batalha espiritual. Gente aqui no vale da perdição. O crente não está nem aí. Que negócio é esse? Precisamos ter consciência de que temos que consagrar nossa vida ao Senhor. Vamos cantar essa canção, mas eu queria que você cantasse, se você entende isso. Consagre ao Senhor. Você está consagrando muitas vezes a tanta coisa a sua vida, né? O seu trabalho, o seu estudo, aos prazeres, mas ao Senhor não. Ah, hoje eu vou fazer outra coisa, não quero saber. Não, irmão, seu compromisso é com o Senhor. Que negócio é esse? Vamos cantar então? Fique em pé e cante com alma e com coração. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venha todos usufruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou.
Amém, irmão.